O mundo lá fora, irmão, pode ouvir mensagem de tudo que é jeito. O mundo lá fora pode ouvir pregação de tudo que é jeito. Mas sabe o que o mundo está lendo? O mundo está lendo como é que a igreja vive. O mundo está lendo como é que a igreja convive. E lembra que Jesus disse na oração sacerdotal de João 17. Que o mundo vai crer que tu me enviaste, se nós formos um. Ó Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é a maior pregação da igreja? Qual é o maior testemunho da igreja? Unidade. E a unidade só é possível obedecendo ao Senhor Jesus, e só é possível com uma vida cheia da presença dEle. Um outro sinal de quem é discípulo de Jesus é que não negocia absolutos, não negocia princípios, não negocia palavra, não negocia conduta, não negocia as ações. Então deixa eu dizer aos irmãos, tudo sobre o reino de Deus é inegociável. E tudo que Jesus ensinou é inegociável. Você não pode tentar, ou pelo menos lutar para obedecer 90% do ensino. 90% das instruções é 100%. É tudo. É a disposição no coração de dizer, tem que ser do jeito que Ele ensinou. Tem que ser como Ele fez. Tem que ser como Ele deixou. Tem que ser como Ele instruiu. E quando eu vivo lutando para obedecer, eu não vou baratear o sacrifício dele na cruz do Calvário. Você é discípulo? Então o primeiro sinal, obedeça tudo que ele ensinou. Faça tudo o que ele mandou, do jeito que ele mandou. Porque quando um povo obedece, o Espírito Santo desce com poder e glória. E renova o corpo, renova a igreja, renova a conduta, renova valores. Qual é a disposição que eu preciso ter para servir ao Senhor? Toda a disposição que eu tiver na minha vida. Quando nós olhamos, por exemplo, escritos na palavra do Senhor como obediência, mandamentos uns aos outros, tempo da vida com Deus. Quando nós olhamos alguns homens de Deus, tementes a Deus, o que a gente vê? Homens que inspiraram a vida por causa da maneira como viveram. E um deles que me chama a atenção sempre é o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Sede meus imitadores, como eu tenho feito. Chamando a responsabilidade para si. Colocando a cara a tapa no seguinte sentido: eu estou pronto para ser copiado, porque tudo que eu estou fazendo aponta para Ele. Tudo que eu estou trabalhando aponta para Ele. Tudo que eu estou falando aponta para Ele. A minha conduta, o meu jeito, a minha forma, a minha fala, as minhas ações, os meus pensamentos, os meus valores, os meus princípios estão apontando que eu sou discípulo de Jesus. Porque não podemos viver nessa era como um cristão nominal, como alguém que segue o movimento evangélico no país. Deixa eu dizer, irmãos, nunca vai ser um concerto de fora para dentro. O concerto de Deus será dentro para fora, de dentro da sua igreja para fora. Sempre. E quando Ele vier para fazer o que tem que fazer no meio do seu povo, Ele vai usar discípulo. Ele vai usar seguidores. Ele vai usar quem obedece. Ele vai usar quem o ama. E deixa eu dizer a você, amar a Jesus é estar disposto a pagar o preço que for para viver por Ele, para morrer por Ele. Eu podia numa quinta-feira de oração dizer para os irmãos, vai ser uma quinta de milagre. Vai ser uma quinta abençoada. Deixa eu dizer aos irmãos, milagre e bênção segue os que creem. E não ao contrário. Porque quando se faz propaganda no meio evangélico, vai ter uma noite de milagre, vai ter uma noite de bênção, vai ter uma noite disso, daquilo, vai ter uma noite de visitação. As pessoas vêm. Por que elas vêm? Porque querem um favor.
Discípulo não corre atrás do favor. Discípulo vive correndo atrás do alvo que é Cristo. Essas são algumas coisas que nós, como filhos de Deus, temos que entender e buscar na nossa vida, na presença do Senhor. Discípulo, é fácil anunciar uma noite de maravilhas. É fácil convidar uma celebridade para falar. Isso é simples. E eu fico imaginando do alto trono, quando Deus olha, vão correr atrás de celebridade? Tem que correr atrás de mim, porque eu continuo sendo o caminho, verdade e a vida. Sabe de quem que Deus precisa para avivar a sua igreja? Sabe de qual homem na terra Deus precisa para expandir o seu reino? Nenhum. Sabe de quem Deus precisa para alegrar o seu povo? Ninguém. Ele é totalmente suficiente para a vida do seu povo. Totalmente. Ele é totalmente suficiente para a igreja. Ele não precisa de um homem sequer para fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser e como ele quiser, porque o vento do Espírito é dele. Discípulos de Jesus andam revestidos de autoridade. Lembra o que Jesus disse? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço.